Estamos a partir de agora falando em números, estamos falando numa avaliação do que ocorreu em 2014 e como é que a gente está pensando e projetando 2015, 2016 até, sei lá, tem empresas com 5, outras com 10 anos projetando, que é uma coisa complicada no Brasil. Vamos falar um pouquinho, Gava, dessa estrutura hoje da economia brasileira, que é coisa complexa. Nós estamos vendo troca de ministros, estamos vendo denúncias de tudo que é lado, estamos vendo números que não são reais, estamos vendo uma massa de pequenas empresas tentando sobreviver. Ao mesmo tempo, com toda essa complexidade, ao mesmo tempo nós temos aí um BNDES segurando os financiamentos, nós temos oportunidades aos montes também, tem o outro lado, que muitas vezes é incompetência nossa como empresário de enxergar esse mercado que está aí. Porque o pessoal de fora está enxergando o Brasil de uma maneira diferente da nossa. A prova é que ainda estão investindo aqui pesado. Como é que tu vê, avaliando isso, essa perspectiva, passando um pouquinho do que tu apresentou para a imprensa hoje? Ok, bom, como eu comentava agora, 2015, pergunto muito, vai ser pior, melhor ou igual a 2014? Ele vai ser muito parecido, vai ser um ano espelho a esse 2014, mas vai ser um ano de transição. Por que um ano de transição? Como eu comentei, a gente não fez o dever de casa em 2014, rodamos de ano, vamos ter que repetir o ano 2015 para depois crescer 16 e 17. Dentro desse panorama, a gente vai continuar com inflação acima da meta, inflação em torno de 6,5%, 7%, uma inflação alta. Nós vamos ter aumento de impostos, é necessário, mas também nós vamos ter corte de gastos do governo, isso é imprescindível. Por que a gente fala isso? Não tem outra coisa para fazer, o governo vai ter que fazer isso, a nova equipe econômica. Né? A taxa de juros vai continuar alta, mesmo porque a gente precisa segurar a inflação. Falasse do BNDES agora, investimento público vai cair, os bancos públicos vão ter menos dinheiro para emprestar. Isso é complicado para as empresas que precisam, a gente teve problemas com o Finame já neste ano aqui, e o empresário vai ter que fazer um bom malabarismo esse ano para tentar ser competitivo nesse cenário. Agora, algumas questões, como por exemplo o dólar, nós estamos segurando o dólar artificialmente. O governo vai ter que soltar isso um pouco mais, desvalorizar a nossa moeda um pouco, para que as empresas possam voltar a exportar. Se num primeiro momento é ruim falar em desvalorizar a nossa moeda, mas o mundo inteiro está fazendo isso em relação ao dólar, o bom é que a empresa exportando mais, ela vai gerar mais empregos, ela vai contratar mais, nós estamos com uma balança, o Brasil está desequilibrado. Eu falava do tripé macroeconômico, né, questões de inflação, de ajuste fiscal, que significa gastar menos do que se arrecada, que a gente não consegue fazer, a questão do câmbio. Nós temos que ter esse ajuste dessas questões básicas, fundamentais, e isso é urgente, isso não é para metade do ano, isso é para agora, para que a gente consiga arrumar a casa para depois, em 2016, poder pensar em voltar a crescer. Uma coisa que a gente vem seguidamente conversando aqui no CIMEX, inclusive, todo ano a gente tem um aumento 5, 7, 9% de aumento de salário, da estrutura, e a produtividade não aumenta. Não. Ela, inclusive, diminui. Como é que tu faz esse equilíbrio? Porque a gente está pagando mais para o trabalhador e não tem a resposta na produtividade. Isso. Que está faltando pesquisa, está faltando desenvolvimento, estou vendo universidades, estou vendo estruturas que não estão produzindo a mão de obra que o mercado está precisando. Isso, essa é uma conta muito complicada. Faz 10 anos que a nossa produtividade não cresce. E é complicado. E os salários subiram nesses 10 anos 180%. Ninguém é contra o aumento de salário, mas qual é a contrapartida do aumento de salário? É esse trabalhador que está ganhando aumento produzir mais, mas isso não acontece. Então nós, em comparação com outros países, nos rankings de competitividade, é vergonhosa a nossa posição. E o que precisa ser feito? É um trabalho de médio e longo prazo. Nós temos que ter uma melhor educação, né? Como o Getúlio falava, nós temos engenheiros aí que não conseguem desenvolver alguns cálculos elementares, enfim, nas empresas, básicos nas empresas. Por isso que a gente perde feio para a Coreia do Sul, para os próprios Estados Unidos em termos de produtividade. E isso faz com que o custo unitário do trabalho nosso aqui no Brasil seja um dos mais altos do mundo. Ou seja, nós temos uma mão de obra aqui cara, não estou dizendo que ela ganhe demais. Ela poderia ganhar ainda mais se a produtividade tivesse subido. O melhor dos mundos seria a gente, se nesses 10 anos a produtividade tivesse acompanhado o aumento dos salários, hoje o trabalhador estaria ganhando ainda mais e a empresa consegue pagar. Porque assim, quando uma empresa dá um aumento de salário para qualquer pessoa dentro da organização, seja no chão de fábrica, seja no administrativo, o que paga esse aumento de salário? Maior produtividade. Se a empresa não tem esse ganho, por que alguém ganha um aumento? Porque deve estar gerando alguma coisa a mais. Se a pessoa ganha um aumento e não gera nada a mais, bom, aí o custo unitário do trabalho sobe. Aumenta um lado da balança só. Esse é o grande problema. E quando a gente
gente vê esse problema de estrutura de logística, está faltando tudo, a energia é cara, o transporte, as estradas, a comunicação é péssima, nós temos um problema sério aqui. E aí a gente vê o número da indústria caindo, 23, 17, 15, 12% de participação. Isso é um baque direto na economia, né, cara? Porque quando a indústria não produz, uma cidade, um negócio sem indústria, tu não tem como repassar para o comércio, para o serviço. Exatamente. Se fala muito em serviços, se fala muito em varejo, mas assim, a indústria é a base de tudo. A grande geração de riqueza no país é a indústria. E a gente está assistindo, nós estamos assistindo os outros países voltando ao crescimento industrial. E o Brasil está no caminho contrário. Nós já tivemos peso da indústria no PIB da ordem de 23%, mais de 20%, que seria o normal, 1/5 gerado pela indústria. A gente vem caindo nos últimos 7, 8 anos, vamos fechar em 12 agora. É muito pouco. Isso mostra que aquela desindustrialização da qual tanto se fala, ela é verdadeira, ela é real. Ou seja, a indústria está perdendo poder. O que significa desindustrialização? Nós estamos comprando muito de fora. Sejam equipamentos prontos, sejam peças que são colocadas em equipamentos nacionais, que é a desindustrialização oculta, que a gente não enxerga. Emprego lá fora. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma fábrica, eu preciso comprar parafusos. Se eu estou trazendo parafuso da China, algum trabalhador de uma empresa de parafusos aqui em Caxias, algum lugar, vai perder o emprego porque a empresa vai fechar. Então, esse é o grande problema dessa queda acentuada do peso, da representatividade da indústria dentro do PIB nacional. Havia um amigo nosso, inclusive, associado aqui da casa, dizer que se a gente não se cuidar, a gente vai virar uns camelô de luxo. Né? O brabo é que se dá uma crise lá fora, a China fecha as portas, o negócio para tudo. Porque aí eu não estou produzindo mais nada aqui dentro. Né? Isso é grave. Uma mensagem para o mercado. Olha, a mensagem, a gente tem que acreditar nessa nova equipe econômica. O mercado gostou da nova equipe, é uma equipe realista, uma equipe monetarista, ela vai fazer o dever de casa. Se tiver autonomia para tanto, a gente espera que tenha. Eu acredito que o Joaquim Levy ele entrou aí sabendo da responsabilidade que ele tem de arrumar um país grande, não esquecendo que o Brasil é a sétima, continua sendo a sétima economia do planeta, ou seja, nós temos um tamanho fantástico, um potencial de crescimento fantástico. A gente só tem que começar a fazer alguns ajustes, eles não são fáceis de fazer, e para a sociedade como um todo, a gente tem que acreditar que a gente vai ter que ter um pouco de paciência nesse 2015, nessa transição para a retomada do crescimento daí para diante. Nós vamos ter que conviver com algumas medidas que não vão ser muito simpáticas, né? Quando a gente está doente, precisa tomar um remédio amargo, tem que tomar o remédio, não adianta, mas lá na frente a doença vai passar. Então a esperança é essa, mas o mercado ele está motivado. Essa troca foi muito positiva. Essa é uma das mensagens que o CIMEX passa para o mercado a partir de agora. O que a gente está colocando é repense, gestão. Em vez de trabalhar que nem burro de carga aí, dá uma parada, dá uma avaliada no teu negócio. Baixe custo, avalie direitinho, veja teus fornecedores, abra novos mercados. Se conseguir inovar, inove. Se conseguir mudar processos, mude, para que a gente vá sobreviva o ano que vem. Né? Porque a gente sabe que não dá para fazer planejamento a muito longo prazo, porque as contas é todo dia que chega na empresa. Mas é uma briga permanente. Daí a orientação que o CIMEX passa agora para 2015 até 2016, 2017, uma maneira para você, empresário, começar a avaliar já nesse fim de ano, além de ir para a praia, além de tirar umas férias, repensar o seu negócio para o futuro.